Bom dia, amigos, ouvintes, irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um relato bíblico que hoje se encontra no livro de Gênesis, em seu capítulo 1. Vamos ler apenas os 2 primeiros versos, que assim diz a leitura sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amados irmãos, amigos ouvintes, na nossa reflexão de hoje, vamos voltar ao tema Espírito Santo, pois tem muitas pessoas que ainda precisam entender que o Espírito Santo também é Deus. Ou seja, ele é a terceira pessoa da Trindade. E como nós lemos o verso 2 de Gênesis 1, que diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui, no versículo bíblico, a palavra traduzida como Espírito também significa vento, e alguns traduzem como vento poderoso. Ou seja, a Bíblia, ela nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. No verso lido por mim, em Gênesis capítulo 1, verso 2, é a primeira referência bíblica sobre o Espírito Santo atuando na criação. Aprendemos, através da Bíblia, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é possuidor de intelecto, de emoções e de vontade. A Bíblia também atribui ao Espírito Santo os atos que somente poderiam esperar da parte de uma pessoa real e não apenas de uma mera força ou influência. Repare o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que diz também no livro dos Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja outros versículos. Também o Espírito Santo, ele intercede por nós. Repara o que está escrito na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 26. Ouça o que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Também o Espírito Santo testifica. Repare o que está escrito no Evangelho de João, em seu capítulo 15, verso 26, Jesus dizendo: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Outro versículo que diz que também o Espírito Santo orienta. Repare o que diz o livro dos Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 8, verso 29, que assim diz: então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Repare o que está escrito também na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, em seu capítulo 8, versos 14, que assim diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Também o Espírito Santo dá ordens. Repara o que diz no livro dos Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 16, versos 6 e 7, que assim dizem: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia,
mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Ou seja, os discípulos foram impedidos pelo Espírito Santo. Como diz aqui o texto, o Espírito Santo de Jesus não o permitiu. Veja que também o Espírito Santo conduz. Repara o que está escrito no Evangelho de João, em seu capítulo 16, versículo 13, que assim diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Como nós ouvimos, amados irmãos, amigos ouvintes, nesses versos da Bíblia Sagrada, comprovando e evidenciando que o Espírito Santo também é Deus. Essas qualidades atribuídas ao Espírito Santo são também qualidades atribuídas a Deus. O Espírito Santo também, ele é eterno. Isso significa que nunca houve tempo em que ele não existisse. Você que me escuta aí do outro lado, no dia de hoje, abra sua mente e o seu coração, pois a Bíblia é a revelação da natureza de Deus, pois está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, soprada pelo próprio Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia, ela nos responde a cada necessidade humana. Deus fez a Bíblia ser escrita com o propósito de revelar aos seres humanos o plano divino da redenção que veio através de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, pagando o preço dos nossos pecados, por amor de mim e de você que me escuta aí do outro lado, no dia de hoje. Pois o Senhor, nosso Pai Celeste, nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aceite-o como Senhor e Salvador de sua vida, e você terá a paz que seu coração e sua alma almeja, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ficando por aqui com nossa breve reflexão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, nos conceda um dia abençoado, também com todos os seus livramentos para nossas vidas, e eu me despeço com meu amém. Que Deus seja louvado, toda honra, toda glória e todo louvor a Ele pertence.